Pega essa chave, irmão. Fala para quem está do seu lado. A gente não está aqui com o resto da semana que passou. A gente está aqui com a primícia da melhor semana que já está começando. Você recebe isso? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez no seu lugar? Jesus, pode sentar, fica à vontade. Esse entendimento muda tudo, irmão. Eu não vim para entregar o restinho da última semana. Eu vim para consagrar o início da próxima semana. Esse entendimento muda tudo, irmão. Deus, eu estou cansado, eu tô sobrecarregado. A semana passada, e Deus está falando assim, de que semana você está falando? Da semana passada, não, filho, você não está entendendo. Para de olhar para o passado, os céus não se movem mais lá. Eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Esse é o propósito do domingo, irmão. Esse é o propósito do domingo. Desenhar com orações os próximos dias, liberar palavras proféticas, celebrar milagres que por vista não aconteceram, por fé já são reais. É para isso que você está aqui. E é por isso que eu quero te encorajar em nome de Jesus a queimar até o último minuto. Melhor semana da tua história, melhor segunda-feira da tua história. A gente tem que ter essa firme convicção, irmão. E se na segunda-feira alguns desafios se levantarem, está tudo certo. Na terça-feira Deus está fazendo coisas novas. E na quarta também, na quinta também, na sexta também. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários comigo aqui essa noite. Tem 30 incendiários aqui? Amém. Vamos junto até o final. Jesus. Você já viu que coisa incrível Deus está fazendo, irmão? Se a nossa igreja de Miami com 2 anos e pouquinho é um bebê, eu não sei nem como chamar essa igreja aqui em Coral Springs. É um recém-nascido. É isso. É um newborn, mas já está vivendo milagres. Deus está fazendo algo novo e você faz parte disso, amém? Você que está online de qualquer lugar do mundo, já somos mais de 3.000 famílias. Portugal, Estados Unidos, Guatemala, Austrália, Brasil. Pega esse link agora, compartilha com todo mundo que você puder. Essa noite vai mudar a tua história. Quantos creem que uma palavra pode mudar a tua história? Levanta sua mão, em nome de Jesus. Uma palavra, irmão, pode mudar a história de alguém. Eu aprendi que pregação são 20 minutos capazes de ressuscitar mortos. E é debaixo desse entendimento que eu subo todas as vezes aqui para pregar. Alguém vai sair diferente aqui nessa noite. Alguém vai sair avivado, renovado, com mais fé, com mais convicção, com mais alegria. E eu quero falar nessa noite algo que eu tentei falar na semana passada, mas o tempo não permitiu. Quem estava aqui semana passada sabe do que eu estou falando. Foi surreal o que a gente viveu. Um lugar para pertencer. Isso é a igreja. A gente falou sobre a parábola do bom samaritano, uma perspectiva diferente daquela que normalmente a gente ouve. Não fala só sobre um coração generoso, mas fala sobre algo muito mais poderoso do que isso. Fala sobre o resgate, a redenção. Fala sobre Jesus vindo no meio do caminho e encontrando você completamente caído, quebrado, quase morto, e colocando você no colo, levando até uma hospedaria. Qual é a hospedaria? Você pode declarar comigo? Diga: a igreja. A igreja é a agência do céu na terra, irmão. E hoje eu quero finalizar falando sobre algo que me marcou demais. Quando eu li esse texto, ele explodiu a minha mente. E é sobre esse tema que eu quero pregar nessa noite. Você está preparado? Hoje eu quero falar sobre uma casa governada por príncipes. Amor, você não está animado. Tem alguém que está excited? A igreja, o projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja uma casa governada por príncipes. E você faz parte disso. E se até hoje você acreditava que quem governa a igreja são os pastores, eu quero ressignificar algumas coisas em você. Quem governa a igreja é Jesus. E como? Através das nossas famílias. Deus chamou você para fazer parte do mover dele nessa geração. Não te chamou para assistir, te chamou para ser um canal daquilo que ele está fazendo. Irmão, eu compartilhei algumas vezes já esse testemunho que eu vou dar agora, mas eu sinto de falar de novo, porque pode ser novo para alguém. Amém? Eu lembro que no ano da minha internação, a gente estava com expectativa pelo aniversário da Ceci. Se você já ouviu isso, me perdoa, mas pode ser novo para alguém, pode mudar a chave da vida de alguém para sempre. A gente estava com expectativa. Naquele ano, o aniversário da Ceci, o tema ia ser Ariel, a pequena sereia. E aí a gente pegou um quadro negro e colocava lá quantos dias faltavam para o aniversário dela. E todos os dias de manhã, quando eu estava tomando café, eu via lá, faltam 30 dias para o aniversário da Ceci. A gente apagava e colocava no dia seguinte, faltam 29, faltam 28, faltam 27.
E a gente estava com expectativa. A Ceci estava eufórica para o aniversário dela. Ela estava contando os dias para o aniversário dela. E aí, para resumir bem a história, como os americanos falam, a long, short story. Long story short. Ok, thank you so much. Para resumir bastante, eu tive um problema de saúde, fui internado às pressas, fui para o CTI. E quando aconteceu o aniversário da Ceci, eu não estava lá. A gente desenhou, a gente desejou, a gente aguardava, a gente estava ansioso. Mas quando aconteceu, eu não estava lá. E eu lembro que alguns amigos estavam tirando fotos e filmando. Teve até uma pessoa que ligou para mim para fazer um FaceTime, para eu poder acompanhar do leito o que estava acontecendo na festa. E eu lembro que eu falei, cara, na boa, eu prefiro nem ver, eu quero só dormir e acordar amanhã. Porque era uma sensação muito grande de frustração. Eu esperei por algo que eu não pude participar. Eu ansiava algo que eu não pude participar. E eu quero compartilhar algumas chaves que Deus me ensinou através dessa experiência. Está comigo? Diga amém. Deus falou comigo no leito daquele hospital: filho, é exatamente assim que alguns da tua geração estão em relação ao avivamento. Tem gente que ansiava por avivamento, clamava por avivamento. O avivamento já está acontecendo, mas eles não estão participando. Irmão, não tem nada pior do que ansiar por algo que Deus disse que faria, mas não estar presente quando Deus está fazendo. Você está comigo? Diga amém. E aquilo me marcou porque eu falei: Deus, eu não quero nunca mais estar de fora de algo que você me chamou para estar dentro. E é por isso que eu quero falar sobre uma casa governada por príncipes, porque eu quero que você entenda, irmão, que Deus não te chamou para assistir avivamento. Deus te chamou para se tornar avivamento. Não, vou falar mais uma vez. Deus não te chamou para assistir o avivamento. Deus te chamou para se tornar o avivamento. O avivamento é pessoal antes de ser coletivo. Todo avivamento coletivo é resultado de avivamentos individuais. É o André avivado, a Kézia avivada, o Lucas avivado, o Leandro avivado, o Pedro avivado, o Felipe avivado. Esses avivamentos, quando se conectam, geram um avivamento geracional. Então tem que ter esse entendimento, irmão. Deus não quer fazer algo com a minha geração só. Deus quer fazer algo comigo e com você, e com você, e com você, e com você, e com você. Você recebe isso? E por consequência isso se torna geracional. O problema é que está tão acostumado, isso é muito forte, em ser tratado de forma genérica. Para o governo somos um número. Para algumas igrejas também somos um número. Em alguns contextos, somos só mais um. Na multidão, mais um. Na nação, mais um. Entre os imigrantes, mais um. Mas Deus não te chama de forma genérica. Deus te chama pelo seu nome, é individual. O teu chamado é individual. Então eu quero que você entenda isso. Irmão, olha para cá. Deus chamou você para caminhar à altura da sua identidade. E o projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja como uma casa governada por príncipes. Você está comigo ainda? Diga amém. Queria que você anotasse algumas chaves que Deus vai compartilhar. Eu amo isso nos americanos, essa cultura que eles têm de todo tempo anotar tudo que está sendo liberado. O pastor Eric está sempre pegando os notes dele da mensagem. E se isso fizer sentido para você, eu queria que você guardasse isso, irmão. Quando você não está na posição de governo, você está fora da sua zona de propósito. Anota isso. Quando eu estou fora da posição de governo, eu estou fora da minha zona de propósito. Porque o governo, irmão, não é algo que Deus estabeleceu para poucos. O governo é algo que Deus estabeleceu para a igreja. O que é a voz profética da igreja? A voz profética da igreja é a autoridade para desenhar com palavras aquilo que vai se tornar uma realidade. Eu dei a vocês a chave do reino, e o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. O chamado da igreja, irmão, não é para se surpreender com o que está acontecendo, é para estabelecer o que vai acontecer. O papel de governo é para a gente parar de ficar pedindo favor e a gente entender que a gente carrega uma herança. Eu falei sobre isso semana passada. Pare de pedir como se fosse um favor aquilo que já é a sua herança. Tem gente orando por cura como se fosse um favor. Não é um favor. Jesus já pagou o preço, já está disponível, já foi consumado. Usufrua. Tem orações que a gente faz que é quase como se fossem pedintes numa fila
perguntando todas as vezes: Deus, se for a tua vontade, me cura. Ele está dizendo: é a minha vontade, olha para o meu filho. Você tem dúvidas sobre qual é a vontade de Deus em relação à cura? Olha para Jesus. Isaías 53, certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, se for da tua vontade, me dá provisão. Eu preciso vencer essa crise financeira. Deus está falando para alguns de nós nessa noite: filho, sempre foi a minha vontade. Escassez não faz parte da minha natureza, nem faz parte do meu caráter. Eu fiz todo o fruto que existe na terra antes de colocar o homem lá e sentir fome pela primeira vez. Para pensar, irmão. Deus criou a provisão antes da fome existir. Deus criou a provisão antes da necessidade chegar. E às vezes a gente está dizendo: Deus, se for da tua vontade, envia a provisão. Ele está falando: não, filho, você não está entendendo. É da minha vontade. Irmão, olha para mim. Você está recebendo algo nessa noite? Olha para mim. A redenção significa resgate. Redenção nada mais é do que Jesus restabelecer sobre a criação aquilo que o pecado roubou dela. Redenção nada mais é do que trazer para nós uma dinâmica como se o pecado nunca tivesse existido. A redenção nada mais é do que estabelecer novamente. Você pode declarar com autoridade: diga novamente, diga de novo, fala com autoridade, diga uma vez mais. Restabelecer novamente o homem para um papel que ele já tinha. O pecado retirou, mas já era nosso. O problema é que quem não sabe o que foi roubado pelo pecado, pega essa chave, irmão, não sabe o que foi restaurado pela graça. Então você está dizendo: Deus, se for da tua vontade, me dá. Ele está dizendo: sempre foi da minha vontade, já era seu. E ainda assim, quando o pecado te roubou, eu entreguei meu filho para te dar de novo. Usufrua. Você está comigo? É isso que Jesus restaurou, irmão. Jesus restaurou a dinâmica do jardim. Como era no jardim? Intimidade sem barreiras, liberdade, autoridade, voz profética. O homem deu nome àquilo que nem havia criado. Isso é graça. Deus vai te dar coisas que você só vai nomear. Não foi você quem conquistou, Deus deu para você. Os seus filhos, irmão, por mais que você tenha tido uma noite de intimidade, se é que você me entende, os casados podem dizer glória a Deus, aleluia. Eu estou preocupado com o nível de glória a Deus, aleluia. Está baixo aqui. Aí já forçou, Lê, aí já forçou. Lário está assim: não é isso tudo não, pastor. Por mais que tenha sido fruto de uma noite de intimidade, na realidade, os seus filhos, foi Deus quem deu. Sua casa, Deus quem deu. Teu fôlego, Deus quem deu. Eu sou um homem de muita fé. Você tem fé? Deus quem deu. Pastor, eu tenho uma certa dificuldade com igreja, evangelho, eu ainda sou um pouco fechado. Se amo seus filhos, amo. Deixa eu te falar, esse amor que você carrega, Deus que deu. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Semeamos porque Ele nos deu a boa semente primeiro. Prosperamos porque Ele nos mantém de pé e sonhou com a gente primeiro. Irmão, Deus tem a primícia em tudo, para que nada daquilo que você faça, mesmo que pareça bom aos seus olhos, seja como algo que se antecipou àquilo que Deus já fez. Deus já fez. Deus já preparou. A gente só tem que usufruir. Tem um texto que fala sobre a Arca de Noé. É interessante porque Deus dá uma direção clara sobre todo tipo de animal que tem que ser separado. E me perdoa por estar pregando na velocidade 3 hoje, mas é porque eu quero muito finalizar a mensagem antes da hora, amém? E ele vai falando: olha, você vai separar tantos casais de cada animal, você vai separar tantos casais de cada ave impura. Mas ele fala sobre uma medida de aves puras que é superior à medida de aves impuras. E é interessante isso, irmão, porque depois que o dilúvio cessa, depois que Noé sai da arca, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é oferecer sacrifícios de louvor e gratidão a Deus. Cara, isso é muito forte. Se não tivessem espécies a mais, Noé teria que extinguir algumas para oferecer para Deus ofertas. Então Deus já antecipa algo que sabe que Noé vai desejar entregar, para que nada falte. Irmão, que amor é esse?
eu sei do que você precisa, então antes que você deseje me dar, eu dou para você. Irmão, é por isso que a palavra de Deus diz que Ele é aquele que dá a semente ao que semeia. A nossa semeadura é só uma resposta. Nós já recebemos sementes primeiro. O nosso amor em servir é só uma resposta. Deus já nos serviu em amor primeiro. Alguém está aqui comigo, pelo amor de Deus? A nossa vontade de falar do amor dele é só uma resposta. O amor dele já falou primeiro. O amor furioso que invadiu o inferno e ao terceiro dia ressuscitou, já gritava o meu nome. Então um dia um pastor disse: olha, você que veio à frente, eu quero orar por você, seu nome está sendo escrito no livro da vida. Irmão, é só um eco de um som que Deus já gritou no inferno há mais de 2000 anos atrás. Deus já falava o seu nome, Deus já te chamava pelo nome. Você recebe isso? Você crê nisso? Então peraí, pastor, se a redenção significa resgate, Deus me trouxe de novo para o lugar que eu nunca tinha que ter saído. É simples assim? É simples assim. E é tão simples que a gente tenta complicar. O Evangelho fala a respeito de um Deus que, tendo toda a glória, poder e autoridade, decidiu compartilhar isso com seus filhos. Então deu para você a autoridade no nome dele, revestiu você com a glória dele, derramou sobre você a unção dele, trouxe sobre você a filiação dele. Fomos adotados, recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Então eu quero que você entenda isso. E eu cheguei nesse ponto só para construir esse entendimento, para que não seja uma pregação romantizada. O pastor falou que eu tenho que viver como um príncipe. Isso já foi tão mal utilizado, até por igrejas. Tantas igrejas que falam sobre honra, mas a honra sempre termina só no pastor ou no seu grupo mais próximo. Que tem pessoas que estão feridas até com esses termos, príncipe. Mas se você entende que Jesus é o rei, e você entende que você é filho do rei, a gente precisa entender um pouco melhor sobre como funciona a questão dos príncipes. Você está comigo? Você é um príncipe. Você serve a um Deus que é glorioso. Então a gente precisa começar a andar à altura da identidade que a gente tem. Não tem a ver com algo que você fez para ser bom, tem a ver com Deus que é bom, que já fez algo por você. Isso é evangelho, irmão. E quando você descobre o que você carrega, quando você descobre quem você é, você não deseja ser mais ninguém além de você mesmo. Irmão, toda pessoa que tem uma crise de comparação é porque ainda não entendeu como Deus te chama. Quando você entende como Deus te chama e como Ele te vê, você não vai desejar ser mais ninguém além daquilo que você já é em Deus. Só que falta de conhecimento da minha identidade faz com que eu me frustre tentando ser quem eu já sou. Você quer um exemplo claro disso? O primeiro pecado. Quando Deus faz Adão, Ele fala: façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Você está comigo? Então fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos então a nossa imagem e semelhança. Tempos depois a serpente chega para Eva e fala: olha, se você comer desse fruto, você vai se tornar como Deus. Ela já era, só não sabia. Para ter acesso ao que ela já tinha, ela abriu mão daquilo que tinha. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Tem muita gente abrindo mão daquilo que já é seu por herança, para tentar conquistar com força aquilo que Deus já te prometeu por graça. Tem gente perdendo a família na América para dar mais conforto para a família. Qual é o sentido? Tem uma frase que diz aqui do Dalai Lama, eu não sei se é dele, se for, parabéns Dalai, você mandou muito bem. Mas perguntaram para ele o que ele pensa sobre o Ocidente. Ele fala: para mim não faz sentido, vocês abrem mão da juventude e da saúde para conquistar dinheiro, e quando tem dinheiro tentam comprar juventude e saúde. Esse é o retrato do Ocidente, e esse é o retrato do American Dream. A gente está correndo o tempo inteiro para dar conforto para os nossos filhos. O que a gente não pode esquecer é que passa tão rápido, que talvez quando a gente chegar no lugar que a gente achou que seria o nosso lugar de conforto, os nossos filhos já estão saindo de casa. Passa rápido, irmão.
Eu fechei os olhos e quando abri, Cecília já estava com 8. Eu vou fechar de novo, quando abrir ela vai estar com 15. Daqui a pouco vai ter uma marmanjo no meu sofá e eu oro para que demore alguns anos, me chamando de sogrão, paizão, pastorzão, sei lá o que, como ele vai me chamar. E no abrir e piscar de olhos, a minha filha vai virar mulher. A vida passa rápido, irmão. Parece que era ontem que eu falava, mano, quando eu tiver 20 anos de idade. Alguém já pensou nisso? Vai ser tudo diferente. Meu Deus, vou ter habilitação, vou poder morar sozinho. Aí com 15 meus pais anteciparam a brincadeira, me emanciparam. Aí hoje eu olho e falo, cara, eu tô com 33, daqui a 7 eu tô com 40, daqui a 27 eu tô com 5. As contas você sabe, você já fez essas contas. Alguém já fez essas contas? O nosso amigo Bruno Nicolini faz ela quase todos os dias. Tem 10 anos que ele fala que tem 28 anos. 42 com um shape de 39. Então guarda isso, irmão. Você está comigo ainda? Não faz sentido vender tempo com a família para comprar conforto para uma família que talvez você não tenha mais. Isso tem a ver com a nossa dinâmica de trabalho, mas isso também tem a ver com a nossa dinâmica de fé. Tem muita gente se cansando para tentar conquistar aquilo que pela herança já recebeu, irmão. É por isso que Deus estabelece o descanso no início da próxima estação, não no final de uma. Guarda aí, você está comigo? Olha para cá, não se distrai. Lembra do que eu ministrei antes de começar a palavra? Você não está entregando aqui o resto da tua energia da tua última semana. Você está entregando a primícia do teu melhor da tua próxima semana. É exatamente assim que Deus fez no jardim. Deus não pegou o homem, depois que o homem viu ele criando todas as coisas e ambos estavam cansados, e Deus falou, filho, vamos sentar agora e vamos descansar pelo que a gente fez. Não, Deus fez tudo sozinho, coloca o homem na história, e assim que o homem entra na história, Deus fala, filho, vamos descansar. Por quê? Porque Deus está estabelecendo um princípio. Tudo que eu vou fazer para você e com você, eu vou fazer a partir do descanso. Descansa em mim, confia em mim, e o mais eu farei. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É assim que os príncipes se portam. Príncipes não têm preocupação com amanhã, eles sabem que o pai tem o suficiente para prover tudo o que precisa. E eu quero ministrar bem rápido, porque eu tenho 5 minutos. O time parou em 7h25, já deve ter uns 10 minutos, mas eu tenho 5 minutos ainda, produção. Confirma aí, por favor. Se não tiver, finge que tem. Tem, amém, obrigado. 5 minutos, estamos juntos, você está comigo? Isaías 32:1 diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça, e cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem ouvirão, ou em outras versões, escutarão. Essa é a hora que normalmente a gente celebra a palavra. Essa é a palavra de Deus. Antigamente a gente fazia isso, lembra? Essa é a palavra de Deus. Alguém falava glória a Deus, amém, aleluia. Isaías 32 está falando a respeito do governo perfeito do Messias. Alguns acreditam que essa passagem fala a respeito da expressão do governo perfeito do Messias. Mas existem alguns também que acreditam que, além de ser a expressão do governo perfeito do Messias, só um pouquinho mais baixo lá, só um pouquinho. Além de ser a expressão do governo perfeito do Messias, fala também a respeito da expressão dos seus filhos, como sendo príncipes, governando a sua casa. Irmão, aquilo que Jesus vai fazer quando reinar em plenitude, Ele já está nos convidando para fazer antes que Ele volte para nos resgatar. Não dá para ficar esperando, não, quando Jesus voltar vai ser extraordinário. Não, irmão, já vai ser extraordinário hoje. Seus filhos já podem viver coisas extraordinárias hoje. Já existem milagres, sinais e maravilhas disponíveis hoje. O sobrenatural está disponível hoje. Irmão, não dá para a gente ter uma expectativa só na eternidade. Na eternidade vai ser incrível, mas também vai ser incrível hoje. Você vai governar com Jesus na eternidade, mas também está sendo convidado para governar com Ele hoje. A gente quer viver entre os extremos, mas entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes. Deus está convidando você para governar a sua casa, governar os seus filhos,
governar a si mesmo, é um fruto do Espírito, domínio próprio. Mas Deus também está te convidando para não esquecer que tudo isso aponta para os céus, e lá você vai continuar governando com Ele para sempre. Evangelho fala sobre governo, irmão. Evangelho fala sobre autoridade, sobre principados, potestades e sobre toda a legião que se levantar para tentar roubar de você aquilo que Deus te confiou. Evangelho fala sobre filhos revestidos de poder. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em Coral Springs ou em Miami. Não dá para revestir algo que ainda não foi vestido. O que é um revestimento? Você tomou banho, se arrumou, veio para cá, você colocou uma blusa, e então você colocou uma jaqueta, você colocou, sei lá o que, um corta-vento. Isso é um revestimento. Você pôs uma nova porção sobre algo que já estava coberto. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que ouve uma mensagem como essa e se frustra porque não consegue estabelecer governo em algumas áreas da sua vida. E se pergunta: Deus, por que eu ouço essa palavra, mas eu não consigo governar minha casa, eu não consigo governar minhas finanças, eu não consigo governar os meus negócios, eu não consigo governar no meu casamento, eu não consigo governar no meu chamado? Irmão, não dá para ser revestido de autoridade se eu ainda não fui vestido de identidade. O revestimento é uma nova camada de vestes. Primeiro eu sou vestido como filho, para depois ser revestido como um príncipe. Você está comigo? O filho pródigo, quando ele se aproxima, o pai dá para ele novas vestes e coloca no dedo dele um anel. As vestes simbolizam paternidade, filiação, honra. O anel significa autoridade, governo. Ele está dizendo: você é o meu filho e você governa comigo. Você é o meu filho e você lidera essa casa comigo. Para o pai que aguardava pelo filho, não importa quanto tempo ele ficou fora ou o que ele fez, importa que o meu filho, que parecia que estava morto, voltou para casa. Eu estou falando de você. Se você crê nisso, você pode celebrar um pouco mais. Vocês estão aqui ainda, vocês estão recebendo. Tem alguém que está comigo aqui, pelo amor de Deus. Isaías 32:1 fala sobre 4 características de um príncipe. Primeira, fala que o príncipe é como um esconderijo. Cada homem será como um esconderijo contra o vento. E eu vou ser bem rápido agora, porque a gente precisa encerrar. Mas esconderijos são lugares onde pessoas se escondem para se proteger de algo. Esconderijo é um lugar seguro, irmão. Esconderijo é um lugar que pode estar o mundo caindo lá fora. Eu sei que aqui é um lugar seguro. Irmão, olha para mim. Deus chamou você para ser um esconderijo para quem precisa. Deus chamou você para cobrir a nudez do outro, não apontar o pecado do outro. Sabia que foi feito um estudo alguns anos atrás? Eu li isso no livro, se eu não me engano, do Philip Yancey. Eu não lembro qual que é o título agora. Eu estou querendo muito lembrar, mas eu não lembro qual que é o título. Mas ele diz que fizeram uma pesquisa e perguntavam pessoas nas ruas, nos colleges, em inúmeros lugares assim: aonde você acredita que pode encontrar Deus? E a igreja foi um dos últimos lugares ranqueados. Pessoas diziam: eu acredito que eu posso encontrar Deus na minha família, eu acho que eu posso encontrar Deus nos meus amigos, eu acho que eu posso encontrar Deus na natureza, eu acho que eu posso encontrar Deus através de uma experiência transcendental. E um dos últimos lugares era: eu acho que eu posso encontrar Deus na igreja. Irmão, guarda isso. Eu vi isso uma vez e isso marcou para sempre. Quando alguém está com uma ferida aberta, se você vai para um hospital, por exemplo, você está com uma ferida aberta, você nunca pode expor uma ferida aberta num ambiente que não é seguro. Porque toda ferida aberta num ambiente que não é seguro pode gerar contaminação. Guarda isso. Por muito tempo a igreja se tornou muito mais ministradora do pecado do que ministradora da graça. Por muito tempo nos tornamos muito mais ministradores do juízo do que ministradores da graça. Então pessoas abriram suas feridas e ao invés de encontrar um abraço, encontraram repulsa, e por isso se fecharam com a igreja. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. Deus não nos chamou para apontar o pecado do outro. Deus nos chamou para apontar o caminho para Ele. Esse é o papel dos príncipes. Eles são como um refúgio no meio de ventos fortes. Seus amigos vão estar numa crise, vão lembrar de você. Se você é casado, algum casal vai estar em crise, vai pedir conselho para você.
ou pelo menos deveria. Pessoas vão estar em dúvida em relação à sua identidade e vão perguntar para você. Esse é o papel da igreja. Deus nos chamou para termos a palavra certa na hora certa. Fluímos em sabedoria e graça, irmão. Você está comigo? Diga amém. Isaías 32 fala sobre uma outra característica: cada homem será como esconderijo contra o vento, e também será como um abrigo em meio à tempestade. Será como um abrigo em meio à tempestade. Mateus 7:24 fala sobre algo interessante. Diz assim: aquele, pois, que ouvir as minhas palavras e as praticar, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Irmão, ventos fortes, um abrigo dá até para ajudar, mas contra tempestades, você tem que ter um refúgio. No hebraico, essa palavra, uma das conotações dela fala sobre cobertura. Olha para mim. Sabe qual que é um dos papéis dos príncipes? Estabelecerem cobertura. Cobertura sobre os seus filhos, cobertura sobre a tua igreja, cobertura sobre os seus líderes, cobertura sobre os seus pastores, cobertura sobre os seus liderados, cobertura sobre as pessoas que estão no teu GC. Irmão, olha para mim. A partir do momento que o evangelho entrou na tua vida, não importa mais o tipo de pastor que você teve. O que importa é o tipo de pastor que as suas ovelhas vão ter. Não importa mais o tipo de líder que você teve. O que importa é que tipo de líder os seus liderados vão ter. Não importa nem mais que tipo de pai você teve. O que importa é que tipo de pai os seus filhos vão ter. O papel dos príncipes não é ficar questionando a falta de cobertura que tiveram, mas é se enxergarem como uma cobertura para quem precisa. E é para isso que a gente está aqui em Coral Springs, é para isso que a gente está aqui no sul da Flórida, para te lembrar, irmão, você não vai ficar dependendo só de cobertura, mas Deus vai te levantar como cobertura sobre alguém também. Deus vai ativar o que você carrega. Pessoas vão procurar em você. Você está comigo? Diga amém. Sabe outra característica? Eu estou finalizando, que eu acho incrível sobre os príncipes, é que esse texto de Isaías diz que eles são como correntes de água numa terra seca. Você pode declarar isso? Diga: eu sou como uma torrente de água no meio da terra seca. Fala com autoridade. Diga: eu sou como uma chuva que vem pela manhã sobre a terra seca. Eu estou produzindo um livro que toda a renda dele vai ser para a gente perfurar poços no Nordeste e alguns países da África. E o tema desse livro é o menino que sonhava com a chuva. Eu lembrei disso agora. E aí eu peguei a foto do Benício, porque o Benício tem um olhar de esperança que é algo surreal. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E aí eu peguei uma foto do Benício olhando para cima, mandei para o ilustrador, eu falei: eu quero a esperança que está no olhar do meu filho, no olhar do personagem do livro. Ficou absurdo. E aí um dia, eu acho que foi na última vez que a Bethel veio lá na nossa igreja na conferência, cara, eu estava chorando, e eu estava derramado, e eu estava quebrantado, e eu estava tão feliz de poder ver a igreja queimando, porque já teve cada culto aqui na América, irmão, que eu tive vontade de sair correndo para o Brasil. Já teve cultos aqui que o meu coração sangrou pela igreja. Eu estou falando de verdade. Eu falo: Deus, não é possível que uma casa um pouquinho melhor e um carro automático vai fazer a gente ficar tão medíocre na tua presença. Não é possível que a gente vai achar que ter um social ou morar num lugar um pouquinho mais seguro vai tirar o nosso coração da tua presença. Porque se for isso, nunca teve a ver com queimar por ele, sempre teve a ver com clamar para que ele desse um pouco de conforto. E agora que o conforto vem, eu não preciso mais. Não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. E aí já teve noites de eu sair do culto e falar: Deus, o que está acontecendo aqui? Ativa a nossa brasa, ativa a nossa paixão nesse lugar. E eu lembro que naquela conferência estava um quebrantamento, pessoas liberando palavras de conhecimento, estava um mover sobrenatural. E Deus falou comigo: filho, você é como aquele menino que anseia pela chuva. Você tem sonhado com uma chuva no sul da Flórida, e você vai ver uma chuva sobre o sul da Flórida. Eu quero liberar isso sobre você. Levanta suas mãos se você recebe isso em nome de Jesus. Irmão,
Não importa se existem lugares secos aqui. A gente não foi chamado por Deus para constatar o que está seco. A gente foi chamado por Deus para trazer uma chuva sobre a terra seca. Você vai ser usado por Deus como canal de esperança. Deus vai usar você para trazer palavras de sabedoria. Deus vai usar a tua casa, irmão, para ser como um refúgio, como um abrigo, como um lugar seguro. Pessoas se abrigarão debaixo da sombra que você vai gerar. Os teus filhos serão como um perfume, irmão, perfumando lugares por onde eles passarem. Sua casa vai ser conhecida como um lugar de oração, o lugar onde Deus tem prazer. Tem uma música que fala sobre isso, né? Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, o lugar onde o Senhor tem prazer de estar e onde o Espírito Santo habita. Minha casa será um pedaço do céu. Alguém já ouviu essa música? Eu lembro que quando eu e a Kezinha a gente casou, a gente imprimiu isso e colocou na parede da sala. Que a gente não sabia que Deus ia expandir tanto as paredes da sala. Você está dentro dela hoje, amém? Eu quero finalizar, e a última característica que eu acho incrível que Deus fala sobre você é que você vai ser como esconderijo, você vai ser como abrigo, você vai ser como correntes de água. Mas lá no final, Isaías diz assim: e como a sombra de uma grande rocha no deserto, então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Irmão, olha para mim. A Bíblia está deixando claro que tem gente que tem olhos, mas ainda não se abriram, tem ouvidos, mas ainda não ouviram. No meio dessa galera que está aqui, é possível estar no meio da presença e não ser tocado por ela. É possível estar no meio da glória e não ser inundado por ela. É possível estar no meio do fogo e não ser queimado por ele. É possível estar no meio do avivamento e não ser avivado também. É possível estar no meio da multidão, mas nunca sair desse lugar para se tornar um que caminha próximo do mestre. É possível, mas a palavra está dizendo: os príncipes, eles têm uma característica: eles abrem os olhos daqueles que ainda não veem, e eles abrem os ouvidos daqueles que ainda não ouvem. Deixa eu liberar isso sobre você, irmão. Sua família vai ter encontros com Deus através de coisas que vão sair da sua boca. Você vai ser usado por Deus sem nem saber, irmão. Eu sinto de declarar isso para algumas pessoas aqui, irmão. Tem pessoas que se inspiram em você e você nem imagina. Tem gente que nunca disse isso para você, mas a sua casa é uma referência para a casa dele. Tem pessoas que se alegram em ver você caminhando com Deus e estão começando a imaginar como seria caminhar com Deus também. Irmão, você e a sua casa serão usados como boca de Deus na hora certa, para pessoas certas. Eu oro em nome de Jesus para que Deus ative você também no profético, para que você seja usado por Deus com palavras de sabedoria e de conhecimento, para que você seja usado por Deus para ser as mãos dele, para orar sobre enfermos, para que você seja usado por Deus para ser a palavra de libertação sobre aqueles que ainda estão cativos. Irmão, a palavra de Deus nos diz que ele nos ungiu para liberarmos cura aos enfermos e proclamarmos liberdade aos cativos. Esse é o papel dos príncipes, e é para isso que você foi chamado. E a Bíblia diz no final de Isaías que os príncipes são como a sombra da rocha no deserto. Eu queria muito que você ouvisse isso, porque a gente vai finalizar aqui. A Bíblia não diz que nós somos a rocha, mas fala que os príncipes são como a sombra dela. Eu não sei se você já reparou, mas só tem sombra onde tem luz. O que a Bíblia está dizendo é que a luz de Deus vai brilhar sobre você, e esse encontro vai gerar sombra sobre os seus. Eu vou falar de novo, irmão. Eu quero que você receba isso. Uau, já temos mais de 6.100 famílias conectadas. Uau! Guatemala, Austrália, Chile, Suíça, Inglaterra, Portugal, Brasil, Estados Unidos. Irmão, você tem noção disso? A gente não tem nem tratamento de áudio no stream aqui de Coral Springs ainda. O som é horroroso na live. Mas por que tem nações parando para assistir? Porque é sombra no deserto. Hoje pela manhã a gente recebeu um casal que veio de São Paulo só pro culto e voltou para casa.
tem noção do que é pegar horas de viagem só pro culto? E eu quero deixar entre aspas esse só pro culto, porque poder participar de um culto, para quem não pôde por muito tempo, você sabe o valor que tem poder ter essa liberdade, amém? De gritar sem máscara, de cultuar sem impedimento. Lembra do casal da Irlanda que a gente apresentou o testemunho na quinta? A esposa está voltando para buscar os filhos, já vão ficar em definitivo. Isso não é normal, irmão. Irmão, isso não é normal. Não trate como banal algo que é sobrenatural. Isso não é normal. Mas eu vim aqui nessa noite só para te lembrar: isso não é algo que Deus tem para mim, isso não é algo que Deus tem para pastores, isso não é algo que Deus tem para líderes, isso é algo que Deus tem para nós. Deus chamou para governar como príncipes. Deus chamou para caminhar com autoridade debaixo de uma herança justa. Deus te chamou para liberar favor e não pedir por ele. Deus te chamou para usufruir da herança e não gastar tempo tentando conquistar aquilo que na cruz ele já conquistou por você. Você crê nisso?